Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu escolhi para vocês um modelo em ponto reto para ser bordado em capas e almofada ou caminhos de mesa. Esse modelo de hoje ele tem canto, então você pode escolher o trabalho que você quer montar. Eu vou utilizar duas cores, nós vamos também ter o ponto quadrilátero nesse modelo, então eu escolhi um tom um pouco mais claro para o ponto reto e um pouco mais escuro para o ponto quadrilátero. Como eu vou fazer apenas uma amostra, então eu vou utilizar a linha Cleia 1000, que é aquela linha de crochê mais fina. Quando você for bordar direto no seu trabalho, ou no caminho de mesa, ou na capa de almofada, você utiliza sempre linhas mais grossas. Pode utilizar a linha esterlina para o seu trabalho ficar mais fechado, com um pouco mais relevo, porque assim ele vai ficar mais bonito. Nós vamos iniciar o nosso bordado na parte de baixo do trabalho. Então, aqui estou utilizando o etamine comum, que é aquele etamine maior, que é o mesmo que você vai utilizar nos seus trabalhos. Quando você vai bordar tanto a capa de almofada quanto o caminho de mesa, você precisa deixar aqui embaixo o espaço onde você vai fazer a costura. Então, você vai dobrar, como você vai fazer a costura, algumas pessoas dobram apenas uma vez, outras pessoas dobram duas. Então, você vai fazer a dobra, para você marcar aqui quanto espaço você precisa para a costura. Então, primeiro você dobra, depois você marca aqui com agulha o espaço, assim você sabe quanto de espaço você precisa para a sua costura. Depois você vai escolher qual a distância que você quer entre a sua costura e o seu bordado. Aqui depende do seu gosto, algumas pessoas preferem bordar o desenho próximo à costura, outras deixam espaços maiores. Vai depender também do tamanho do seu trabalho, se é um caminho de mesa mais largo ou não. Então, aqui também você vai escolher de acordo com o seu gosto. Depois que você marcou a quantidade da costura, mais o espaço entre a costura e o desenho, você vai contar esse espaço, pode contar os quadradinhos ou pode medir com uma fita. Você vai medir essa mesma quantidade também do outro lado. Você precisa deixar essa mesma medida do outro lado. Então, você faz a medida aqui, quanto você tem ou de quadradinho ou de centímetros, marca essa mesma quantidade aqui do outro lado. Porque o seu desenho não pode ultrapassar essa medida. Você também precisa deixar aqui do outro lado o espaço para a costura e o espaço entre o desenho e a costura do mesmo tamanho que você deixou do outro lado. Você faz essa marcação dos quatro lados. Nós vamos começar aqui fazendo o ponto reto. Então, você vai dobrar o seu tecido em um dos lados. Vai encontrar aqui o centro. Então, você inicia no centro de um dos lados. Deixa o espaço da costura, o espaço entre o desenho e a costura. Eu sempre deixo, ó, mais 2 quadradinhos. Além dessa margem que a gente marcou, sempre deixo mais 2 quadradinhos de segurança aqui embaixo. Vou sair de baixo para cima. Vamos começar a fazer os bloquinhos em ponto reto. Então, você deixa um pedaço de linha testa para depois fazer o arremate. Então, nós vamos fazendo bloquinho com fios que tem 6 furos de comprimento. Então, contando esse que você está com a linha, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai sair aqui embaixo um furo ao lado. Vamos fazer aqui mais 2 fios, ó, sempre circulando o tecido. Estou embaixo, entro em cima, na mesma reta, saio embaixo também na mesma reta. Quando você fechar aqui o segundo fio, você vai contar agora 6 furos na horizontal. A gente sempre vai intercalar um bloquinho com fios na vertical, o outro bloquinho com fios na horizontal. Como o bloquinho vai estar na horizontal, você conta 6 furos na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marca o 6º furo. Você fecha esse fio e sai no furo 6. Existem 2 maneiras de fazer a passagem dos bloquinhos. A primeira maneira, quando você fecha um bloquinho e a sua agulha está na mesma direção onde você vai fazer o próximo bloquinho, o bloquinho vai ser feito aqui no alto do lado esquerdo. Quando a sua agulha está na mesma direção, você vai fechar esse fio, vai sair no furo 6 que você acabou de contar, e depois você volta no mesmo lugar.
Então, essa é a primeira maneira. No próximo bloquinho, eu vou mostrar para vocês a segunda maneira. Voltou para o mesmo lugar, você continua circulando. Eu estou do lado direito, sai um furo acima do lado esquerdo. E vou circular. Entro de um lado, saio do outro. Vou fazer aqui um bloquinho com 6 fios. Fechei aqui o 6º fio. Eu vou fazer ainda mais um bloquinho subindo aqui do lado esquerdo. Só que a minha agulha está do lado direito. Então, quando eu fechar aqui o 6º fio, minha agulha vai ficar do lado direito, o lado contrário de onde vai ser o bloquinho. Então, essa é a segunda maneira de fazer a passagem do bloquinho para o outro. Quando a sua agulha está do lado contrário de onde você vai fazer o bloquinho, primeiro você vem para o mesmo lugar aqui do outro lado, porque assim, ó, a sua agulha já passa para o lado correto. Depois que você veio para o mesmo lugar do outro lado, agora sim você vai contar os 6 furos. Qual a direção que você vai contar os 6 furos? A direção do bloquinho. Se esse bloquinho está no horizontal, o próximo vai ser vertical, que é sempre intercalado. Se o próximo bloquinho é vertical, você vai contar 6 furos para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A agulha está em cima. Agora você sai embaixo, ó, já sai um furo ao lado, porque o seu fio, ó, já está no mesmo furo do outro bloquinho. Todos os bloquinhos vão ficar unidos. Então, você já sai o furo ao lado. Então, existem só essas duas maneiras de você fazer a contagem. Quando a agulha está do mesmo lado do bloquinho, você conta os 6 e volta para o mesmo lugar. Quando a agulha está do lado contrário, você primeiro volta para o mesmo lugar para depois contar os 6 furos. E essas maneiras, elas se intercalam durante o bordado. Então, mais uma vez, ó, faz a linha, eu estou com a linha embaixo, saio em cima e vou circular os 6 fios. Eu vou fechar o 6º fio do lado esquerdo na parte de cima, e o bloquinho também vai estar do mesmo lado. Quando está do mesmo lado, primeiro você conta os 6 furos e depois você volta para o mesmo lugar. O bloquinho está na vertical, o próximo é horizontal, então você conta 6 furos na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, marca o 6º furo. Primeiro fecha o fio, sai no 6º furo, para depois voltar para o mesmo lugar. Depois que você volta aqui para o mesmo lugar, você começa a circular. De novo, vai fazer aqui os 6 fios. Aqui eu vou fechar o 6º fio. E de novo, estou do lado direito, o bloquinho continua do lado esquerdo. Então, aquela segunda maneira. Primeiro, volta para o mesmo lugar do outro lado. Depois que você voltou para o mesmo lugar, agora sim você conta os 6 furos. Esse bloquinho está no horizontal, então o próximo vertical, conta 6 furos para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como a minha linha já está no mesmo furo do outro bloquinho, já sai um furo ao lado para começar a circular. E de novo, vai fazer aqui mais um bloquinho de 6 fios. Fechei os 6 fios, de novo, conto os 6 furos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volta para o mesmo lugar, começa a circular. E você faz esse passo a passo até você completar aqui 6 bloquinhos. Contando esses 3 fios aqui do início como um. Você segue esse passo a passo intercalando os bloquinhos até você completar aqui 6 bloquinhos. Tô mostrando aqui, ó, desde o início, aqueles 3 fios vão ser também um bloquinho. Depois nós vamos fazer a volta completa e encontrar aqui no início. Então, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos. Quando você sobe aqui os 6 bloquinhos, nós vamos mudar de direção. Nós vamos fazer agora um bloquinho para o lado direito. A minha agulha, ó, está do lado direito. Então, eu vou fechar aqui o 6º fio. Como a minha agulha está do lado correto, eu vou contar já os 6 furos. Esse bloquinho está na horizontal, conto na vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois volto para o mesmo lugar. Seguindo aquela mesma sequência que a gente já está fazendo. E de novo, vou circular aqui 6 fios. Então, aqui vou fechar o 6º fio. A minha linha já está curta. Eu escolhi bordar com pedaços menores de linha para ficar mais fácil aqui a gravação. Então, eu já vou mostrar para vocês como fazer o arremate. Então, você pode escolher trabalhar com linhas maiores ou menores, dependendo do seu gosto e da facilidade que você tem em bordar. Então, venho para o lado avesso. Quando você está bordando com a linha mais grossa, onde não aparece a trama do tecido entre os fios,
É só você passar a sua agulha por baixo dos bloquinhos. Então, vem passando a sua agulha por baixo aqui dos bloquinhos, sempre pegando algumas tramas do tecido, para o seu arremate ficar mais forte. Você também pode fazer o nozinho se já estiver acostumado. Pode bordar as 4 tramas, igual eu sempre mostro nas aulas, que é o arremate que eu mais gosto de utilizar, porque eu sempre bordo com linhas mais finas. Então, como aparece o tecido entre os fios, então esse é o arremate que eu sinto mais segurança em utilizar. Mas você vai utilizar aquele que você já está acostumada. Eu bordo uma trama próxima de onde eu estou com a linha, somente aquelas 2 tramas mais altas, igual no vagonite. Nessa mesma carreira, eu vou bordar a próxima trama, sempre seguindo a direção do bordado. Agora, na carreira ao lado, ó, na carreira ao lado, embaixo do bloquinho, ó, sempre tentando esconder ao máximo essa linha. Vou bordar a trama ao lado, na carreira ao lado, e bordo aqui uma 4ª trama. 2 tramas em uma carreira, 2 tramas em outra. Quando você muda de uma carreira para outra, é onde você trava o arremate. E depois corta a próxima. Então, está pronto aqui o arremate. Esse é o mesmo arremate de início e fim. Agora eu vou pegar mais um pedaço de linha. Quando você inicia uma nova linha, você sempre sai no canto do bloquinho que você já bordou e sai no canto onde você vai fazer o próximo bloquinho. Nós vamos começar a descer agora os bloquinhos. Então, você vai sair nesse furo mais baixo, ó, do seu lado direito. Sempre tenta fazer o arremate quando você terminar o bloquinho completo. O arremate ele vai ficar mais escondido, vai ficar melhor também. Então, você inicia do mesmo jeito, ó, deixa o pedacinho atrás para fazer o arremate. E vamos começar mais um bloquinho. Nós vamos começar a descer. Como esse bloquinho aqui está na vertical, o próximo é horizontal. Então, é só você contar os 6 furos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E começa a circular. Se a sua linha não acabou, você vai fazer do mesmo jeito. Se a sua agulha está em cima, do lado contrário desse bloquinho, você primeiro volta para o mesmo lugar, depois conta 6 e começa a circular. Se sua agulha terminar na parte de baixo, no mesmo lado onde vai ser esse bloquinho, você primeiro conta os 6, para depois voltar para o mesmo lugar. O mesmo passo a passo que a gente já fez. Então, só existem essas 2 maneiras de fazer a passagem. De novo, vou circular aqui as 6 vezes. Assim que você circular os 6 fios, nós vamos continuar descendo. Então, a minha agulha está do lado direito, da parte de baixo do bloquinho, na mesma direção do próximo bloquinho. Então, primeiro eu conto 6, depois eu volto para o mesmo lugar. Então, esse furo que eu estou é o primeiro, conta 6 na vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os bloquinhos vão começar a ficar unidos com a carreira anterior. Então, eu fecho essa linha, saio no furo 6, depois volto para o mesmo lugar. E começa a circular. De novo, vou fazer aqui os 6 fios. Assim que você fechar o 6º fio, nós vamos continuar descendo, só que a agulha está na parte de cima. Então, é aquela segunda maneira. Primeiro, você volta no mesmo lugar, que assim a sua agulha fica do lado certo do bloquinho. Depois, você conta os 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e já começa a circular. De novo, faz aqui os 6 bloquinhos e você vem fazendo esse passo a passo até você contar aqui 5 bloquinhos. Então, a gente já tem que ler do alto, ó, 1, 2, 3, 4 e vamos fazer apenas mais um bloquinho aqui embaixo. Então, aqui terminei o último bloquinho, ele faz reta com aqueles 3 fios que a gente fez no início. E agora vamos começar a subir. Como nós vamos subir e a minha agulha está do lado de cima, na mesma direção do bloquinho, então primeiro eu conto 6 furos para depois voltar para o mesmo lugar. O bloquinho está na vertical, então conto na horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, saio no 6º furo, para depois voltar para o mesmo lugar. E vou circular até de novo fazer aqui os 6 fios. Assim que você fizer os 6 fios, nós vamos continuar subindo. A agulha está do lado esquerdo, o bloquinho fica do lado direito. Então, primeiro você sai no mesmo lugar do outro lado,
para depois contar os 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E de novo você vem seguindo esse mesmo passo a passo até você bordar aqui 5 bloquinhos. Nós vamos fazer agora um bloquinho ainda do lado direito, só que da parte de baixo. A minha agulha está em cima, então eu preciso descer, então eu preciso voltar para o mesmo lugar, para ela ficar no lugar correto, ó, do lado de baixo e do lado direito. Depois que eu volto para o mesmo lugar, agora eu conto 6 furos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E começo a circular até de novo eu bordar aqui mais um bloquinho de 6 fios. Assim que você bordar os 6 fios, agora nós vamos começar a descer os bloquinhos para o lado esquerdo. A minha agulha está na parte de baixo, mas está do lado direito, do lado contrário de onde vamos bordar. Então, mais uma vez, ó, você volta primeiro para o mesmo lugar, para depois contar 6. Então, sempre deixa a sua agulha na direção onde você vai fazer o próximo bloquinho. Esse bloquinho está na horizontal, agora conta na vertical. Só contar os 6 na vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E já começa a circular. Agora, todos os bloquinhos vão ficar da parte de baixo, do lado esquerdo. Então, é só você ir fazendo essas passagens conforme a direção da sua linha. Também a direção dos fios do bloquinho, se são verticais ou horizontais. E você vem seguindo esse passo a passo até você bordar aqui os 6 bloquinhos. Como o sexto bloquinho tem apenas 3 fios, eu vou bordar aqui 5 bloquinhos e volto para a gente terminar esse último bloquinho juntas. Então, aqui eu já desci 5 bloquinhos. Vou fazer do sexto bloquinho do lado esquerdo, minha agulha está do lado direito. Então, primeiro volto para o mesmo lugar. Conto agora os 6 furos para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou circular os 3 fios que faltam para encontrar com aqueles 3 fios de início. E está pronto aqui o nosso desenho. Esse é o desenho que nós vamos fazer em todo o contorno do nosso trabalho. Então, sempre seguindo esse mesmo passo a passo, nós vamos sempre começar da ponta. Então, sempre desse bloquinho horizontal, sempre descendo 6 fios, subindo 6, depois muda de direção, desce 5, sobe 5. Para começar o próximo desenho do seu lado direito, você vai escolher aquele bloquinho do horizontal, como eu falei. Sempre a contagem começa do bloquinho do horizontal aqui da ponta. Então, sempre a partir desse fio mais alto, você vai pular 4 furos. 1, 2, 3, 4. E vai sair no furo 5. Então, sempre essa contagem que você vai fazer para iniciar o novo bloquinho. Deixa um pedacinho atrás para fazer o arremate. E você vai fazer outro bloquinho na horizontal, acompanhando a mesma reta desse. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos. Faz o bloquinho de 6 fios. Então, eu vou mostrar aqui o início, mas depois vocês repetem seguindo o desenho que a gente acabou de fazer. Depois que você faz o primeiro bloquinho da horizontal, seguindo a mesma reta do outro desenho, nós vamos descer aqui os 6 bloquinhos. Como nós vamos descer aqui para o lado direito e a agulha está na parte de baixo do lado direito, primeiro conta 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecha esse fio, sai no furo 6 e depois você volta para o mesmo lugar. Vai começar a circular. E de novo você vai seguir o mesmo passo a passo que você acabou de fazer. É só você seguir o desenho que a gente acabou de bordar. Então, eu acabei de fazer o bloquinho da horizontal, que é o mesmo desse aqui da ponta. O segundo bloquinho, esse que eu iniciei. Então, você vai descer 6 bloquinhos, depois vai subir 6, faz um bloquinho para o alto. Ele é o primeiro, desce 5, sobe 5. Então, é só você copiar aqui a direção do bordado, porque o passo a passo é o mesmo. Sempre 6 fios, sempre 6 furos de comprimento e somente aqueles 2 tipos de passagem de linha. Acabou a linha, só sair no mesmo furo
no canto do bloquinho, na direção onde você vai fazer o próximo bloquinho. Se sua linha acaba nesse bloquinho, o próximo bloquinho aqui embaixo, então você sai nesse furo. Se sua linha acabou nesse bloquinho, o próximo é esse do alto, então você sai nesse furo de cima. Então, só começar a nova linha no mesmo furo onde você vai bordar o próximo bloquinho e continuar seguindo a mesma sequência. Então, eu vou fazer mais esse desenho e já volto para a gente fazer juntas o canto do nosso trabalho. Assim que você terminar o outro desenho, você tem esse resultado. Então, é só você copiar esse mesmo desenho em todo o comprimento. Você vai chegar próximo ao final do seu tecido. Você vai ter aquela marcação que a gente fez dos 4 lados. Você precisa ter um espaço de 40 quadradinhos para fazer o canto do desenho. Então, você vem bordando a quantidade de repetições que você conseguir até chegar próximo à sua marcação, aquela marcação da costura, mais o espaço entre a costura e o desenho. Mas você precisa ter aqui 40 quadradinhos. Se você tiver menos quadradinhos, você vai chegar mais próximo aqui ao final do seu tecido. Então, você escolhe, ou você chega um pouquinho mais próximo aqui, se sua marcação terminou aqui. Esse desenho precisa só de mais 2 quadradinhos, então você pode deixar 2 quadradinhos a mais se não interferir na sua costura. Senão, você precisa encerrar o seu desenho, um desenho antes. Então, depois que você terminou todo um lado, você vai fazer o canto. Eu vou mostrar para vocês o canto aqui do outro lado, que daí eu também já mostro como você inicia esse mesmo desenho para o lado esquerdo. Então, vou aproximar bem de novo. O passo a passo vai ser o mesmo. Você tem o bloquinho aqui da horizontal, que é o mesmo daquele que a gente iniciou. Só que agora você vai fazer o bloquinho para o outro lado. A partir do fio mais alto, você vai pular 4 furos. 1, 2, 3, 4. E vai bordar no furo 5. Vai sair de baixo para cima, sai no furo 5. Você vai ter um espaço aqui, ó, de 4 quadradinhos entre um bloquinho e o outro. Do mesmo jeito, deixa um pedacinho atrás para fazer o arremate. Vai fazer o fio na horizontal de 6 furos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seguindo esse bloquinho que você já fez no outro desenho. Então, você vai descer aqui os 6 fios, circulando o tecido. Assim que você bordar os 6 fios, nós vamos continuar descendo para o lado esquerdo. Quando eu fechar esse fio, a minha agulha também vai estar na parte de baixo do lado esquerdo. Então, primeiro eu conto 6 furos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho o fio 6, saio no furo 6. Depois volto para o mesmo lugar. Então, a mesma repetição que você já está fazendo. E, de novo, você vai seguir o mesmo passo a passo, fazendo aqui os bloquinhos intercalados horizontal e vertical. Todos com 6 furos de comprimento, cada bloquinho com 6 fios. E vai descer aqui de novo 6 bloquinhos. Assim que você fechar o 6º bloquinho, nós vamos fazer agora um bloquinho subindo ainda do lado esquerdo. Como eu acabei de fechar o meu fio também, ó, na parte mais alta do lado esquerdo, então, primeiro eu conto 6 furos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois volto para o mesmo lugar e começo a circular. De novo, vou fazer aqui os 6 fios. Esse é o primeiro bloquinho. Eu vou subir também 6 bloquinhos. Então, encerrando esse bloquinho, eu venho subindo para o lado esquerdo até formar aqui 6 bloquinhos. E vamos formar esse mesmo desenho que a gente acabou de fazer. Então, eu desci 6 bloquinhos, fiz esse bloquinho aqui do alto agora, que eu acabei de mostrar. Só vou subir os 6 e encontrar aqui no início. Vou ficar exatamente, ó, com esse desenho. Assim que você terminar, você tem esse resultado. Então, esse é o canto do nosso trabalho. Então, olha que simples. Ele é apenas, ó, metade do desenho que você já está fazendo. Então, no seu canto esquerdo, você tem esse desenho. E quando você chegar no seu canto direito, você vai ter, ó, o desenho do outro lado. Então, é só essa a diferença. Então, sempre aquela mesma contagem de pula 4 furos, sai no furo 5 para começar o próximo desenho. Quando for o desenho completo, você desce 6, sobe 6 e depois faz as 2 linhas de 5. Quando for canto, do mesmo jeito, pula 4, sai no furo 5, só que você desce 6 e depois sobe 6 de novo para encerrar.
É só essa contagem que você vai fazer. Assim que você bordar o canto, você vira o seu trabalho e continua fazendo a mesma contagem. A partir do furo horizontal de cima, você pula 4 furos, 1, 2, 3, 4, sai de baixo para cima no furo 5, faz o bloquinho aqui da horizontal seguindo a mesma reta desse, desce 6, sobe 6, depois desce 5, sobe 5 para fazer o desenho completo, vai seguindo a mesma sequência até chegar ao final e bordar o canto de novo, que é feito da mesma maneira que você já fez. Então, antes de eu bordar mais um desenho aqui no canto, eu já vou mostrar para vocês o passo a passo do ponto quadrilátero, para ficar mais fácil. Nós vamos fazer 2 balãozinhos de ponto quadrilátero, um na parte de cima do desenho e o outro que fica entre 2 desenhos, ou esses 2 desenhos completos, ou entre o desenho e o canto. Então, sempre nessa parte de baixo, então temos um balãozinho de quadrilátero aqui embaixo e o outro que vai ficar em cima de cada um dos desenhos. Então, vamos iniciar o passo a passo do balãozinho que fica na parte de baixo do desenho, entre 2 desenhos. A partir daqueles 2 bloquinhos mais altos, onde a gente sempre faz aquela contagem para iniciar o outro desenho, a partir desse fio mais baixo, você vai sair com a sua agulha um furo à frente. Então, a gente sempre contou 4 furos e saiu no furo 5 para começar o próximo desenho. Então, a partir desse bloquinho horizontal, o fio mais baixo, você sai um furo à frente. Então, sai de baixo para cima, deixa um pedaço de linha atrás para depois fazer o arremate. Você inicia bordando um fio de 4 furos de comprimento, contando esse que você está com a linha. 1, 2, 3, 4. E agora você sai 4 furos em diagonal. Então, você entra nesse furo, só que agora você conta 4 em diagonal. 1, 2, 3, 4. Sempre em cima a sua linha fica reta e do lado avesso em diagonal. Somente essa contagem que nós vamos fazer. Então, conta 4 furos em linha reta, depois 4 em diagonal. Agora, de novo. 4 em linha reta, 1, 2, 3, 4, 4 em diagonal. Nós vamos formar os quadradinhos. Então, sempre o lado direito conta em linha reta, ó. Pode ser horizontal, pode ser vertical. Então, primeiro, ó, 1, 2, 3, 4, e daí você sai 4 em diagonal. Nós vamos fazer isso até a gente fechar os 4 lados do quadradinho. De novo, 4 em linha reta, 1, 2, 3, 4. Como a gente já fechou os 4 lados do quadradinho, a gente não precisa sair em diagonal embaixo desse quadradinho. A gente já sai em diagonal na direção do próximo quadradinho. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4. Então, eu fecho aqui a linha reta e saio 4 furos em diagonal na outra direção. E agora, de novo, a mesma contagem. 4 em linha reta. 1, 2, 3, 4. 4 em diagonal. 1, 2, 3, 4. Então, eu fecho em linha reta, depois saio em diagonal. A sua agulha sempre precisa ficar em diagonal. Mais uma vez, ó. 4 em linha reta, 4 em diagonal. E vai fazer isso até bordar também os 4 lados. 4 furos em linha reta, 4 furos em diagonal, 4 furos em linha reta, já saio aqui em 4 em diagonal para começar a fazer o outro quadradinho. Então, o ponto quadrilátero, ele forma vários quadradinhos e o lado avesso, ó, ele forma o X. Então, você sempre precisa bordar em diagonal para o seu avesso, ó, ele formar o X. Então, o ponto quadrilátero, ó, tem esse avesso e esse lado direito, ó. São diferentes os dois lados. Então, sempre o lado direito, que é linha reta formando o quadradinho, você conta 4 em linha reta. 1, 2, 3, 4. Para o avesso ficar em X, você sempre conta 4 em diagonal. 1, 2, 3, 4. Então, fecha em linha reta, depois sai em diagonal. Aqui você pode fazer a ordem que você quiser, ó, horizontal ou vertical. O importante é sempre ter 4 furos
e sempre o avesso ficar em diagonal. Ó, estou fechando aqui o terceiro lado. Fechou os 4 lados, ó, termina em linha reta, faço a linha reta. Como eu já fechei os 4 lados, eu já saio em diagonal para o outro lado. 1, 2, 3, 4. Fecho em linha reta, saio em diagonal. Já na direção, ó, do próximo quadradinho. Nós vamos fazer aqui um total de 5 quadradinhos. Quando você terminar o quinto quadradinho, nós vamos mudar a direção. Mas nós vamos fazer 5 quadradinhos na outra direção. Quando você muda a direção, você fecha o último fio, só que agora você não sai em diagonal. Você sai no furo onde você vai fazer o próximo quadradinho. Então, como a gente vai descer aqui os quadradinhos para o lado esquerdo, você sai nesse furo do lado esquerdo mais baixo. Então, é só você sair em linha reta, o seu avesso vai ficar aqui em linha reta. Só você sair em linha reta, onde você vai bordar o próximo quadradinho. Esse quadradinho que eu acabei de bordar, ele é o primeiro. Nós vamos descer agora os 5 quadradinhos. E volta a mesma contagem. 1, 2, 3, 4 em linha reta, 4 furos em diagonal. 4 em linha reta, 4 em diagonal. Vai fazer isso dos 4 lados. Assim que você fechar o último lado, sai 4 furos em diagonal na direção do próximo quadradinho. 1, 2, 3, 4. Fecha em linha reta, sai em diagonal. E de novo, vai fazer esse passo a passo até você bordar aqui 5 quadradinhos. Assim que você fechar o quadradinho 5, nós vamos começar agora a subir. Então, você vai sair em linha reta no furo onde você vai fazer o próximo quadradinho. Então, eu fecho em linha reta, mas eu também saio em linha reta. Agora, volta a mesma contagem. Conta 4 furos em linha reta. 1, 2, 3, 4. 4 em diagonal. 1, 2, 3, 4. Então, o lado direito é linha reta, o lado avesso, diagonal. 4 em linha reta, 4 em diagonal. E de novo, vem fazendo o mesmo passo a passo. Fechou o último lado, sai em diagonal na direção do próximo quadradinho. Só contar 4 em diagonal para o outro lado. Depois, de novo, 4 em linha reta, 4 em diagonal. 4 em linha reta, 4 em diagonal. E, de novo, você vem fazendo esse passo a passo até você bordar aqui os 5 quadradinhos. Assim que você fechar o quinto quadradinho, a gente vai mudar a direção. Então, você sai em linha reta na direção do próximo quadradinho. A gente já tem aqui 2 quadradinhos bordados, a gente só precisa bordar mais 3 para fechar essa linha de 5. Então, conta 4 em linha reta. 1, 2, 3, 4. 4 furos em diagonal. E vai seguir o mesmo passo a passo até você bordar aqui também os 3 quadradinhos para fechar a volta completa. Fechou um quadradinho, conta 4 furos em diagonal na direção do próximo quadradinho. De novo, faz a linha reta, a diagonal. Vai fechando aqui os 4 lados, sempre a mesma sequência. Fechou o último quadradinho, sai na direção do próximo. Agora, vamos fazer aqui o último quadradinho para encerrar o nosso balãozinho. Sempre a linha reta, o avesso diagonal. E está pronto aqui o nosso balãozinho em ponto quadrilátero. Então, o lado direito, ele fica dessa maneira. O lado avesso, ele fica todo em xizinhos. Então, esse é o avesso que você tem. O arremate você pode fazer utilizando nozinho. Pode fazer o nozinho aqui no fio, pode bordar aquelas 4 tramas. Do mesmo jeito, o arremate você sempre utiliza aquele que você já está acostumado. Eu vou utilizar o mesmo arremate, ó. Uma trama próxima de onde eu estou, uma trama nessa mesma carreira. Sempre por baixo do bordado, ó, então eu passo embaixo aqui dos fios. Na carreira ao lado, eu bordo mais uma trama. Mais uma trama aqui na carreira ao lado. Passando sempre por baixo do bordado.
e uma segunda trama nessa segunda carreira. Então, 2 tramas em uma carreira, 2 tramas na outra. Então, você sempre escolhe aquele arremate que você sente mais segurança e que você já está acostumado a utilizar. Então, está pronto aqui o nosso balãozinho e ponto quadrilátero. Você vai fazer esse passo a passo sempre entre 2 desenhos. E agora, vamos fazer esse mesmo desenho na parte de cima. Então, você vem fazendo, ó, entre 2 desenhos, entre o desenho e o canto também. E agora, nós vamos fazer esse mesmo passo a passo em cima de cada um desses desenhos completos. Então, onde você tiver agora o desenho completo com a carreira de 6 e também com a carreira de 5, nós vamos fazer esse mesmo balãozinho na parte de cima. E o passo a passo é o mesmo. Você vai ter a ponta aqui do desenho, você vai escolher o primeiro bloquinho horizontal. Então, esse aqui da ponta, ele é vertical, então você começa a partir desse bloquinho aqui do seu lado esquerdo, o bloquinho do horizontal, e vai seguir esse fio mais alto. Você tem o fio mais alto, você começa a partir de um furo à frente, igual a gente fez no outro desenho. A partir de um furo à frente, sai de baixo para cima, deixa um pedacinho atrás para fazer o arremate, e segue o mesmo passo a passo. Conta 4 furos, 1, 2, 3, 4, 4 em diagonal. E o mesmo passo a passo, 4 furos em linha reta, 4 em diagonal, 4 em linha reta, 4 em diagonal. Agora, você faz o próximo quadradinho, então conta 4 em diagonal da direção do outro quadradinho. 1, 2, 3, 4 furos em diagonal. E do mesmo jeito, 4 furos em linha reta, 4 em diagonal. Vem fazendo esse passo a passo até você bordar também os 5 quadradinhos igual você já fez no outro desenho. Assim que você fechar o último fio do 5º quadradinho, você sai em linha reta na ponta, onde você vai iniciar o próximo quadradinho. A gente vai começar a subir. E de novo, sempre começa contando 4 furos em linha reta. 1, 2, 3, 4. Depois 4 furos em diagonal. 4 em linha reta, 4 em diagonal. Assim que você fizer os 4 lados, você vai sair em diagonal na direção do próximo quadradinho. Então, vou fechar aqui 4 em linha reta. Agora, conta 1, 2, 3, 4 em diagonal. Fecha em linha reta, depois sai em diagonal. E do mesmo jeito, 4 em linha reta, 4 em diagonal. Vai seguindo esse passo a passo até de novo bordar aqui os 5 quadradinhos. Assim que você subir os 5 quadradinhos, sai em linha reta na direção do próximo quadradinho. Agora, a gente vai descer aqui para o lado esquerdo. E volta o mesmo passo a passo. 4 furos em linha reta. 1, 2, 3, 4. 4 em diagonal. 1, 2, 3, 4. E volta o mesmo passo a passo até de novo você bordar aqui os 5 quadradinhos. Assim que você fechar o 5º quadradinho, sai em linha reta no mesmo furo onde você vai começar o próximo quadradinho. Então, agora nós vamos descer aqui para fechar os 3 quadradinhos que faltam. Então, sai aqui no furo de baixo e volta a contagem. 1, 2, 3, 4 em linha reta, 4 furos em diagonal. E vamos bordar aqui mais 3 quadradinhos para encerrar mais esse balãozinho aqui do ponto quadrilátero. Assim que você chegar no último quadradinho, você já vai encerrar aqui o balãozinho e fazer o mesmo arremate que você já fez do outro lado. Então, faz mais 3 quadradinhos, encerra aqui o balãozinho e você vai ter esse resultado. Então, você vai fazer sempre esse passo a passo na parte de cima do desenho e esse outro passo a passo na parte de baixo. Agora, para encerrar, nós vamos fazer um detalhe em ponto reto, bem simples aqui no centro, só para preencher aqui o balãozinho do ponto quadrilátero. Você vai escolher o 2º quadradinho. Você tem esse quadradinho da ponta do seu lado esquerdo, você começa a partir do 2º quadradinho, desse furo mais baixo. Nessa mesma reta, você pula um furo, sai no próximo. Então, sai de baixo para cima.
vai fazer um fio de 3 furos de comprimento. Deixa um pedacinho atrás para fazer o arremate e faz um fio de 3 furos. 1, 2, 3. Agora você sai um furo a mais em cima e embaixo linha reta. Um furo a mais em cima, ó, sempre circulando. Um furo a mais em cima, embaixo linha reta. E vem sempre, ó, aumentando um furo. Então, a gente começou com uma linha de 3 furos. Então, uma linha de 3, 4, 5, uma linha de 6 furos de comprimento. Uma de 7. E vamos encerrar aqui com uma linha de 8 furos de comprimento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando você faz essa linha de 8 furos, você vai fazer mais uma linha do mesmo tamanho. Então, lá em cima você sai na mesma reta. Aqui embaixo também, continua sempre em linha reta. Chegou no fio de 8, nós vamos começar a diminuir até de novo chegar no fio de 3. Então, você diminui em cima, e embaixo continua, sempre linha reta. E vai fazendo os fios sempre diminuindo. Tem o fio de 7, o de 6, de 5, o de 4 furos. E encerro com o fio de 3 furos. Agora, eu saio um furo abaixo. Eu fecho o fio de 3, saio um furo abaixo, volto em cima no mesmo lugar. Agora, nós vamos fazer o mesmo passo a passo na parte de baixo. Você aumenta um furo embaixo e em cima volta para o mesmo lugar. Aumenta um furo embaixo, em cima volta para o mesmo lugar. Então, você vem aumentando. É só aumentar sempre um furo embaixo. Então, você vai fazendo um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos. Sempre aumentando um. Quando chegar no fio 6, você vai fazer mais um fio do mesmo tamanho. Só sair aqui embaixo um furo ao lado. Fazer 2 fios do mesmo tamanho. E agora começa a diminuir. Então, você faz um furo a menos. Lá em cima, sempre linha reta. E aqui embaixo, ó, você sempre faz um furo a menos até você chegar do outro lado. Então, sempre, ó, um furo a menos até chegar do outro lado. O outro lado você só fica também, ó, um furo abaixo, igual você fez aqui do outro lado. Encerra aqui o desenho. Então, você vai fazer esse detalhe no centro de cada um dos balãozinhos do ponto quadrilátero. O arremate é só você passar a sua linha também por baixo dos fios do bordado, sempre pegando algumas tramas, igual você fez nos bloquinhos, se você utilizou a linha grossa. Ou faz o nozinho, ou borda aquelas 4 tramas, escolhe o mesmo arremate que você escolheu para bordar os bloquinhos de ponto reto. Então, aqui eu vou fazer as 4 tramas, 2 em uma direção, 2 em outra. Que já é um arremate forte. E está pronto aqui o passo a passo de todos os pontos. Então, agora eu vou fazer o ponto quadrilátero também no outro espaço, no outro desenho. Vou fazer o preenchimento também do centro. E vou fazer mais um desenho para o outro lado para mostrar para vocês como vai ficar aqui o canto. Então, do mesmo jeito, a partir do fio mais alto daquele bloquinho da horizontal, pula 4 furos, sai no furo 5, desce 6 bloquinhos, sobe 6 bloquinhos, vira, desce 5 e sobe 5. E vai fazer isso em todo o contorno da sua toalha. Então, você pode fazer capas de almofada, caminhos de mesa, toalhas, centros de mesa. Então, existem vários trabalhos que você pode montar seguindo esse mesmo passo a passo. Então, vou preencher mais alguns pontos aqui e já volto para mostrar para vocês o resultado final do nosso trabalho e que modelos você consegue montar. Assim que você preencher todo o desenho, você tem esse resultado. Olha que trabalho maravilhoso que você consegue montar. Então, aqui eu bordei os 2 modelos, fiz o ponto quadrilátero
em cada um deles, tanto em cima quanto embaixo, fiz o canto. Depois você vira, segue a mesma contagem, vai fazer as repetições do desenho e vai fazer o canto com o mesmo passo a passo que a gente fez aqui. Então, sempre a mesma maneira de fazer o canto, até você fazer a volta completa e encontrar com o desenho do outro lado. Então, primeiro você faz todos os pontos retos, formando as pontas, e depois você vem preenchendo o ponto quadrilátero. Você pode fazer a capa de almofada fazendo 2 pontas e depois fazendo os cantos. Você vai ter um desenho com 42 centímetros. Então, somente o desenho, sem contar com aquela margem que eu falei no início, você tem 42 centímetros de desenho. Se você bordar apenas uma ponta e já fizer o canto, formando aqui, ó, esse desenho com apenas uma ponta, ó, e um canto de cada lado, você vai ter 34 centímetros de largura. Então, se você vai fazer a capa de almofada, você pode escolher o tamanho que você acha melhor. Já o caminho de mesa, você vai começar centralizando o desenho, fazendo a volta completa com a quantidade de pontas que você conseguir, porque você vai ter uma quantidade de pontas na largura, você vai ter outra quantidade no comprimento do caminho, dependendo do tamanho que você escolheu. Então, essa foi nossa aula de hoje, o modelo ponto reto com canto para caminhos e capas de almofada. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com as amigas. E também convide elas a virem participar do grupo aqui com a gente para que o nosso grupo de bordados continue crescendo cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Todo sábado, 1h da tarde, tem uma amostra nova. São sempre técnicas, modelos diferentes. Estou sempre pesquisando modelos diferentes para trazer aqui para vocês. Tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês nas próximas aulas.